pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre Anna Karenina, de Tolstói. Bom, o livro foi publicado na Rússia em 1877. Ele até começou a ser publicado num periódico, mas como houve alguma divergência em relação a alguns andamentos da história, ele parou de ser publicado nesse periódico e depois foi lançado todo ele como livro neste ano aqui. É uma obra que se encaixa dentro da estética realista. Para quem vai ler o livro vai encontrar bem ali todas as características do realismo. É importante dizer que nesse período em que o livro foi escrito, e que é o mesmo período que o livro pretende relatar, ele é contemporâneo à época da sua publicação, havia na Rússia, e mesmo no mundo inteiro, mas principalmente aqui a gente vai falar da Rússia, que é o local onde se passa a história, onde ele é escrito. Havia questões sociais históricas em efervescência. Havia uma quantidade grande de reformas políticas e governamentais, se iniciou a eleição dos governos locais. Claro que só quem tinha acesso a isso eram as pessoas que eram nobres ou possuíam terras ou tinham grandes cargos, mas ainda assim o fato de se passar a própria população, essa população entre aspas, mas a própria população a eleger o seu governo local é algo que está em discussão ainda na Rússia. Muitos concordam, muitos discordam, e é um começo de uma engrenagem que está girando. Há na Rússia um caminho para a industrialização já bem atrasado em relação ao restante da Europa. Há uma nova elite surgindo, há também a questão feminina, se fala muito sobre a educação para mulheres. Ainda não se fala tanto sobre a questão do voto, até porque muitas pessoas são excluídas desse voto nessa eleição local. Esse final de século XIX como um todo, ele é muito revolucionário para todo mundo, não só na Rússia, mas também no restante da Europa, muitas questões acontecendo. Nós temos até mesmo aqui na América muitas coisas acontecendo, então é um momento de quebra de paradigmas, é um momento de revolução histórica, em que muito do que já se fazia antes vai ser feito diferente a partir de agora, e muitos pensamentos vão se modificando. A minha edição desse livro tem 800 páginas, é um livro imenso. Para quem quiser ler, se organize por alguns meses de leitura e faça uma leitura mais lenta. Eu não pretendo aqui fazer uma descrição da história, do que o autor escreveu. Isso seria praticamente impossível. Por mais que a gente pudesse reduzir o enredo a algo mais simples, apenas o enredo não falaria tudo sobre a história. É um livro que traz muitos temas. Ele traz o tema da família como instituição mesmo. A gente precisa lembrar que neste livro nós estamos falando muito mais de camadas de nobreza da sociedade, camadas mais altas. Dentro da nobreza, muitas vezes os casamentos se davam por interesse. Assim, o casamento, essa formação de família, tem um caráter muito mais institucional do que propriamente privado. E aqui se fala muito respeito ao casamento, a essa instituição da família, ou não respeitar. Por isso também se fala muito sobre traição, muito sobre paixão, porque a paixão muitas vezes não se encontra dentro do casamento. Se fala muito sobre sociedade, sobre como se portar em sociedade, sobre quem são as pessoas aceitas ou não, ou o quanto são aceitas conforme a sua posição dentro do estamento social. Se fala muito sobre o progresso, e aqui é interessante pensar que muitos desses personagens, sendo dessa nobreza mais antiga, não gostam tanto assim do progresso que vem acontecendo. Por exemplo, alguns nobres criticam as estradas de ferro, porque é claro que não é só pela crítica pela estrada de ferro, é óbvio que a estrada de ferro é melhor porque ela é mais rápida do que os transportes que já existiam, mas eles percebem que a cada novo elemento de modernidade, eles, como essa nobreza mais clássica, deixam de ser importantes, e a qualquer momento eles podem cair para que uma nova classe se sobreponha. E há também a questão entre campo e cidade, onde é melhor viver, quais questões estão colocadas em cada um deles, e como os indivíduos que preferem um ou outro vivem quando estão no local que não preferem. Ainda no campo, há a questão do uso da terra, e isso é bastante discutido, a questão da mão de obra agrária. Há muitos temas, e muitos deles são abordados por um viés muito
mais filosófico do que propriamente prático. Há muitos personagens na história e os nomes na Rússia são dados de uma forma diferente do que aqui na sociedade ocidental. Então é bom ler esse livro com um papelzinho do lado para ir anotando os nomes de cada personagem. Ou então vai chegar um momento que a gente não vai entender quem está falando aquilo. No decorrer da história a gente vai pegando como é que a coisa funciona, mas no início a gente pode se confundir bastante. Eu quero falar um pouquinho sobre dois grandes personagens do livro. O primeiro deles é a própria Anna Karenina, que dá nome ao livro, e a sua relação com a sociedade. Ela não é uma mulher comum, não só por fazer parte da nobreza, mas também pelos seus ímpetos, pelos seus pensamentos, pelos seus sentimentos. Ela é uma mulher muito mais passional. Ela diverge muito do que a sociedade impõe para ela como deveres de uma mulher. E para mim isso tem duas grandes implicações. Uma, de demonstrar que uma mulher não precisa se colocar dentro da sociedade como a sociedade espera, mas para que ela consiga exercer o seu papel como ela quer, ou para que ela não exerça o papel e faça só o que ela mesma quiser da sua vida, ela vai ter consequências ali na frente. Para Ana, foram muito difíceis. E de outra forma, eu pensei muito durante a leitura que esse livro foi escrito por um homem. Por mais que ela seja uma mulher incrível e ela é admirável, ainda assim ela é colocada sob a visão de um homem. Em muitos momentos em que nós vemos tudo o que a Ana pensa, eu fiquei pensando muito que aquilo era a visão de um homem que achava aquilo vindo de uma mulher errado. Por mais que a Ana seja cativante e ela queira levar a vida dela como ela pretende, ainda assim tudo isso é a visão de um homem. É um homem que construiu essa mulher. Em muitos momentos nós percebemos isso porque em várias descrições do que a Ana faz, uma mulher lendo vai perceber que aquilo nunca teria sido feito por uma mulher, pelo menos não daquele ponto de vista. É a descrição da vida de uma mulher feita por um homem. É claro que a sociedade em si é muito bem descrita. Todas as consequências dos atos dela e dos atos de muitos outros personagens, principalmente do irmão dela, são descritos como realmente eles seriam vistos na sociedade. Mas isso não quer dizer que o autor tenha conseguido descrever as mulheres do livro como mulheres, e sim como mulheres sob a visão de um homem. Outro personagem muito importante para mim foi o Lievin. Ele é dono de terras, ele é nobre, mas ele filosofa muito durante todo o livro. Inclusive os momentos mais densos do livro em relação à descrição de pensamentos são dele, em que ele fala sobre a condição geral da Rússia em relação à produção agrícola e principalmente sobre divisão do trabalho agrícola, além de questões pessoais, como durante grande parte do livro ele discute sobre religião e sobre como ele mesmo acredita ou não na religião vigente, ou se ele acredita ou não em Deus. Então nós temos no Lievin os momentos maiores de filosofia do livro, em que nós somos instados a pensar sobre as questões que ele está falando. Isso me leva a pensar que Lievin é o próprio Tolstói, que o autor usou desse personagem para poder ele mesmo falar durante a história, porque são vários momentos durante o livro que nós temos esses parênteses para pensar, e parece que são momentos em que o próprio autor, durante a sua escrita, esteve pensando em alguma coisa e resolveu falar aquilo no livro. Efetivamente, depois de ler esse livro, a gente coloca todos os outros livros que a gente já leu sob uma outra perspectiva. Realmente, ele é um romance manual sobre como escrever um livro, como escrever uma história. Tudo está aqui, todos os elementos possíveis estão aqui e eles são muito bem elaborados. Bom, pessoal, essa foi uma brevíssima análise de alguns pontos do livro Anna Karenina de Tolstói. Até os próximos vídeos.